a glória da abnegação. Em 1 Coríntios, que nós vamos usar esse texto hoje, no capítulo 9, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 15, Paulo cita, em meio a um contexto que nós vamos entender, ele diz o seguinte: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Nós vamos entender que existe uma glória, né, na abnegação, num estilo de vida que é escolhido por amor e por entender aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele diz assim no capítulo 2, no verso 5 até o 11, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O que a gente percebe aqui? Que a abnegação, essa escolha pessoal que eu faço, não é algo que é imposto, mas é algo que eu faço, né? Ela traz a glória. Ela traz a glória. Paulo fala de uma glória que ele prefere morrer do que perder. A gente vê aqui que Jesus, e nós somos desafiados, inspirados a ter o mesmo sentimento, a mesma decisão, né, que ele teve, que ele renunciou, que ele abriu mão, que ele abdicou de um estilo de vida, né, da glória, do conforto, do céu, para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E todo esse processo de se humilhar, de passar por esse processo de se tornar figura humana, isso para um Deus cheio de glória, se tornar um ser humano, é a mesma coisa que a gente pedir para você se tornar uma formiguinha, para ganhar as formiguinhas. E ali, Jesus, no final do texto, diz que ele, com essa atitude, com essa escolha, com essa decisão, ele glorificou a Deus. Então, nós precisamos entender o que é a abnegação, porque a abnegação traz uma glória, traz a glória, é um estilo de vida que glorifica a Deus, e a Bíblia diz que nós fomos criados, nós existimos para a glória de Deus. Então, se eu existo para a glória de Deus, eu tenho que entender que esse estilo de vida que vai glorificar a Deus vai requerer a abnegação. Agora, o que é a abnegação? Eu fui para o dicionário, porque eu não estudei muito na vida mesmo, né? Então, o dicionário diz assim: abnegação, ação caracterizada pelo despreendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoístas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa ou princípio. É dedicação extrema, altruísmo. Continua. Renúncia à própria vontade em função de anseios de outros. Sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade
ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético. Então, abnegação é uma palavra que ela descreve uma ação, uma atitude de renunciar a algo, de recusar algo em prol de uma causa, em prol de beneficiar uma segunda pessoa, uma outra pessoa. Quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento ou ela desiste de alguma coisa. Não tem como ter, eu sou abnegado, e você não provar que você é abnegado porque você abriu mão de alguma coisa. Assim, a abnegação, ela remete para uma forma de sacrifício. É sacrifício mesmo. É um ato de ignorar os seus próprios interesses. Isso que quer dizer abnegação. Abnegação é uma atitude própria, exclusiva. Ela chega a ser tão necessária como uma evidência de que nós somos seguidores de Jesus. Agora, infelizmente, quase não se ouve hoje mais essa mensagem da abnegação, apesar dela estar latente, presente na Bíblia, hoje quase não se ouve mais. Mas a abnegação é uma verdade do Evangelho, do Reino, que precisa ser mais enfatizado, especialmente numa época onde o ego, o sucesso pessoal, onde o interesse pessoal é colocado como algo super relevante e importante. Eu tenho chegado à conclusão que não existe cristianismo autêntico sem a abnegação. Não existe. Fala, pastor, você está baseado em quê? Na própria Bíblia. Você vai ficar cansado, no bom sentido da palavra, de ler na Bíblia, de ver na Bíblia, tantas vezes que ela repete sobre abnegação. O próprio Jesus, em muitas vezes, ele foi contundente e confrontou seus seguidores, seus discípulos, a multidão, com frases do tipo, Marcos 8,34 diz assim, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Você vai ver isso tantas vezes na Bíblia, Jesus falando dessa abnegação. Quer me seguir? Então já saiba de uma coisa. Você não pode amar mais pai, não pode amar mais mãe, você não pode querer mais isso, você não pode... Entendeu? Tem que, quer me seguir? Tem que negar a si mesmo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ver na Bíblia várias vezes aquele que deixou pai, que deixou mãe, que deixou campos, que deixou casa, por amor de mim e do Evangelho. A proposta do Evangelho é uma proposta de vida abnegada, de abrir mão de alguma coisa, de algo que você ama, de um Isaac na sua vida. Não tem como. Muitas vezes a gente quer entrar para o Evangelho, ou o Evangelho entrar na nossa vida, mas a gente não quer que ele altere nossa rotina. Ele não quer que ele altere nosso comportamento. Ele não quer que ele altere a nossa forma de viver. Mas é impossível. Por isso que eu falo, infelizmente, a ênfase da abnegação foi substituída por um evangelho da bênção, né? O evangelho vem aqui, que Deus quer te abençoar, quer fazer cócegas e cafuné em você, enquanto você vive uma vida regalada. Esse é o evangelho que está sendo pregado e que as pessoas acham que é isso. A busca da satisfação pessoal, né? O bem-estar pessoal. Agora, eu cheguei à conclusão que só existe dois tipos de pessoas. Isso aqui é fato. Só existe dois tipos de pessoas. As que se movem pela proposta e as que se movem pelo propósito.
As que se movem pela proposta. Esaú, a proposta é um prato de lentilha. O propósito é viver a vida do primogênito. Só que naquele momento, para ele viver a vida do primogênito, os direitos da primogenitura, ele tinha que abrir mão de um prato de lentilha. Porque senão não tem como ter as duas coisas. Vocês estão comigo? Agora, outra coisa que eu vejo, algumas pessoas querem viver a proposta. Como já dizia o Roberto Carlos, eu te proponho. E o diabo está toda hora chegando e cantando essa música. Eu te proponho. Tem uma proposta. Só que existe um propósito. E você vai ter que fazer a escolha entre a proposta e o propósito que Deus tem para a sua vida. Agora, a proposta é aquilo que parece mais promissor, geralmente mais fácil, é muito atraente, é menos trabalhoso, é mais rentável, muitas vezes, mais confortável, né? A gente está sempre que nem água, né? Tem um cristão água, está sempre procurando o caminho mais fácil, né? E eu vou lhe dizer uma coisa, a caminhada com Jesus é uma caminhada que muitas vezes vai exigir de você um sacrifício. A proposta fala da minha satisfação pessoal, fala daquilo que melhor me atende, né? A proposta, ela atende os meus caprichos, os meus interesses pessoais. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Viver o propósito vai requerer abnegação e renúncia. Eu não conheço ninguém na Bíblia, no passado, nos dias de hoje, e eu tenho certeza que não haverá ninguém no amanhã, que não teve que abrir mão, que renunciar a algo para cumprir o propósito e o sonho de Deus para a vida dele. Não existe. Não existe. O seu desígnio vai requerer renúncia. O seu desígnio vai exigir de você que você abra mão de alguma coisa. Muitas vezes a abnegação vai requerer que a gente abra mão de direitos legítimos. Direitos legítimos, que não tem nada de errado, que na verdade faz parte até do kit. Por exemplo, o texto que nós lemos, quando Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios, ele disse, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto assim para que se faça comigo, porque melhor seria eu morrer do que eu perder essa glória. Do que Paulo está falando? Ele está falando com a igreja que ele fundou, que ele era a cobertura, que ele era o líder, que ele era o apóstolo. Ele começa a falar com ele sobre algumas coisas que era direito legítimo dele como apóstolo, fundador daquela igreja. Ele falou, eu tenho o direito de ser casado, cara. Eu tenho o direito de ter uma mulher, irmã, que me acompanha, e eu tenho o direito de ser sustentado por vocês, porque a Bíblia diz que não é para amarrar a boca do boi enquanto ele debulha, porque o que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. E Coríntios não estava fazendo isso com ele, não estava dando a grana que ele precisava para sobreviver, ele tinha que fazer tenda, muitas vezes, ou muitas vezes uma igreja aqui e ali, como a de Filipe, se unia com ele e mandava uma oferta para ele. E ele está reivindicando, no bom sentido da palavra, ele está dizendo para eles, vocês têm o dever para comigo, porque qual soldado que vai para a guerra às suas próprias custas? E vocês, em outras palavras, não estão fazendo isso, mas ele repete, eu não estou dizendo isso porque eu quero que vocês façam. Eu gosto desse texto. Ele diz, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória, porque existe uma glória na abnegação. Existe uma glória em escolher, muitas vezes, abrir mão de direitos legítimos.
Quanto mais de um estilo de vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus desenhou e projetou para você. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Por isso que só existem dois tipos de pessoas. Aquelas que vivem, que são dirigidas pelo propósito, e aquelas que são dirigidas pela proposta. Eu queria hoje falar para você que todos nós aqui vamos precisar fazer algum dia algo, e talvez todo dia, porque Jesus disse: aquele que quiser me seguir dia a dia. Veja que é um desafio diário, dia a dia. Negue-se a si mesmo. O que nós precisamos fazer? Segunda coisa que eu quero falar contigo: destronar o Deus interesse próprio. Todos nós aqui vamos ter que nos dobrar diante de um Deus. Só tem como servir um. Ou o que eu quero, a minha vontade, o Deus interesse próprio, a proposta, ou eu vou ter que me dobrar diante do Deus que tem um propósito para a minha vida e viver esse propósito. Chegou um momento que Jesus teve que decidir isso. Ele chegou e disse: Pai, não o que eu quero, não minha vontade. Porque se dependesse, se a gente pudesse entrevistar Jesus: o senhor quer ir para a cruz? Ele falou: não quero, vai doer, vai ser difícil. Tanto é que os momentos mais angustiosos e angustiantes da vida de Jesus foi aqueles que antecedeu a cruz. Foi os momentos mais difíceis para ele. Mas foi naquele momento que ele destronou o Deus interesse próprio. Eu creio que o reino de Deus só pode avançar se houver pessoas que põem o interesse pessoal em último plano ou definitivamente risca da sua vida. O reino de Deus só vai avançar se. E tudo começou com Jesus. Lembra que nós lemos lá em Filipenses? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E a Bíblia está nos desafiando: tenha em você também essa mesma atitude, esse mesmo sentimento, essa mesma decisão, essa mesma postura, que abriu mão do conforto, da glória, apesar de ser Deus, não julgou, não abdicou daquilo, falando: não, isso aqui é meu, não abro mão. Pelo contrário, ele deu o exemplo, diz a Bíblia, que ele é o nosso exemplo a ser seguido nessa questão do sacrifício, não sacrifício pelos pecados, mas o sacrifício pelo Evangelho. Sacrifício pelos pecados ele já fez, mas o sacrifício para promover o Evangelho está agora diante de nós, o desafio de fazer algo para promover o Evangelho. Ele deixou exemplo para nós seguirmos. Sabe, queridos, eu gosto de falar o seguinte: uma das maiores estratégias do diabo é levar as pessoas a acreditarem que elas existem para si mesmas, para fazer sua própria vontade, para atender os seus caprichos e o seu próprio querer. E Deus existe para ajudá-las a conseguir isso. Tem muita gente vivendo esse evangelho aqui. Tem muita gente achando que a vida é isso. Eu existo para viver uma vida maravilhosa, que Jesus é aquele que me serve, é aquele que está à minha disposição para me ajudar a alcançar os meus caprichos, os meus desejos, os meus projetos, os meus planos. Mas não é assim.
Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê isso na vida de Paulo. Quando a gente olha para a história de homens, de tantos homens que nos inspiram no passado. Quando eu olho para a vida do pastor Melvin, fundador da Paz no Brasil, eu não vejo isso. Eu vejo alguém que renunciou, que abriu mão de algo para que houvesse glória, porque a abnegação gera glória. Existe a glória na abnegação. Abriu mão de tudo, do conforto. Quando eu olho para a vida, né, do pastor Lucas, da pastora Cristina, é isso que eu vejo. Quando eu olho para a vida do pastor Paulo, da pastora Rebeca, é isso que eu vejo. Pastor Paulo, um engenheiro super bem-sucedido, trabalhando numa multinacional. Pastora Rebeca é muito bem empregada, abriram mão de tudo isso para morar, sabe onde? Em Santarém. Ninguém pode falar mal de lá. Eu posso, eu nasci lá. Tá. Diz que Santarém tinha tanto buraco na rua, mas tanto buraco na rua, que alguns estavam na calçada esperando a vez para entrar. Pastor Eibe, quanta renúncia. Ele poderia estar muito bem em outro lugar, nos Estados Unidos, sendo até pastor lá, ganhando em dólar. Ou você acha que ele não ia arrebentar lá? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei, muitas vezes, um dia eu estava pensando, qual é a minha lista de renúncia em prol do Evangelho? E eu fico com vergonha de dizer, porque é muito pálida. Mas eu tive que abrir mão. Eu tive que abrir mão de algumas coisas que, para mim, eram importantes. O meu açaí era importante. A minha praia em Alter do Chão era importante. Entendeu? Estar do lado do meu pai e da minha mãe, quando eles mais precisavam de mim, e eu tive que ir, eu tive que sair, eu tive que abandoná-los por amor ao Evangelho. E eu lembro o dia despedindo a minha mãe, ela chorando como mãe sempre chora, mas eu lembro também as frases, porque a gente abraçado e eu chorando e ela chorando, eu disse, mãe, me perdoe, meu pai tinha sofrido derrame, estava numa cadeira de roda, precisando de alguém, minha mãe velhinha, Marilé era quem cuidava dela, levava ela para a Caixa Econômica para sacar a aposentadoria, mas ela disse, vai filho, cumpre o propósito que Deus tem para a tua vida, porque eu não pude fazer isso quando eu era jovem, porque eu me converti muito velha, mas eu tenho o privilégio de dar um filho para o Evangelho, dar um filho para o reino. Vai, Deus vai cuidar de mim. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja hoje, isso é só o começo. Essa é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa que ainda vai acontecer. Mas você sabe por quê? Porque muitos missionários abriram mão da sua terra, vieram para São Paulo. Você não pode imaginar, você que mora aqui, nasceu aqui, está acostumado com isso aqui, você não pode imaginar o desafio que isso representava para nós, atravessar o Brasil e chegar aqui, e enfrentar isso, viver isso aqui. Depois a gente descobriu que é bom, né? Eu gosto de ficar no trânsito. Eu gosto de ficar 5 minutos tentando achar uma vaga para estacionar. Isso é excitante, isso é extraordinário. Entendeu? Agora, por que isso está acontecendo? Porque muitos deixaram o seu papai, a sua rede, a sua farinha, o seu tambaqui. Muitos abriram mão. Você fala, não gosto disso, mas a gente gosta. Significa. Vocês estão comigo? Houve uma necessidade de abrir mão, né? Outro dia alguém falou, pastor, faz 3 anos que eu não volto em Santarém com lágrimas. Deu vontade de comprar uma passagem para o cara. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Isso é fruto também do que vocês estão fazendo. Porque estar aqui nesse Tadel significa que você abriu mão de alguma coisa. Você acordou mais cedo. Não sei que hora você acordou para chegar aqui a tempo. Eu só sei que essa manhã eu dormi 2 horas, porque eu estava voltando de uma cidade, cansado, dirigindo. Mas eu tive que acordar
Quando o despertador tocou, o Deus interesse próprio falou: não, cara, dorme mais. Mas existe uma abnegação em prol do reino. Existe uma disposição da gente falar não, né? Eu sei quantos estão agora dormindo. Por quê? Porque não escolheram ser um líder de life, não escolheram abrir, ser anfitrião, não escolheram ser líder de casa de paz. Estão dormindo, tranquilo, eles vão poder acordar a hora que eles quiserem, escolher o culto que eles quiserem, mas vocês não. Vocês vieram agora, vocês pagaram preço. Alguns chegaram mais cedo aqui. Quando eu vejo o irmão já com colete amarelo ali, eu falei: aquele já me ganhou. Aquele já me ganhou. Vocês estão comigo? Olha como que o evangelho é lindo, né? Vocês escolheram abrir mão de lazer, de descanso. Para quê? Para liderar um life group. Para quem? Para Jesus. De cuidar de vida, de discipular a vida, de se envolver em algum ministério que requer que você esteja aqui cedo, que requer que você volte para casa tarde, seja o primeiro que chega e o último que sai. O que é isso? A abnegação. Mas a gente só consegue destronar o Deus interesse próprio, sabe quando? Com escolhas, com decisões radicais. Porque é quando eu glorifico a Deus, é quando eu digo não para os campos, não para as casas, não para um monte de interesse, não para vontades, para caprichos, para gostos, para preferências. Mas eu estou dizendo sim, Jesus, conta comigo, eu quero me envolver. Tem uma expressão que eu gosto que é o escravo voluntário. Para mim, a palavra voluntário só faz sentido quando ela é precedida, antecedida da palavra escravo. O escravo voluntário. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios. Ele diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23 é um dos meus preferidos. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas. Assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Que texto tremendo de um homem que nos inspira. Ele diz aqui: porque sendo livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero com a minha vida. Mas você escolheu entregar para Jesus, então agora não pertence mais a você. Não existe mais proposta mais interessante do que o propósito. Não tem. Mas ele diz: você é livre. Ele diz: eu sou livre. Mas ele diz: mas eu fiz-me. Está vendo? A abnegação é uma escolha pessoal. Fiz-me. Eu que escolhi. É uma escolha pessoal, não forçado. Eu fiz-me escravo. Porque o verdadeiro escravo é o voluntário. E o verdadeiro voluntário é escravo. Vocês estão comigo? Está compreendendo? Não tem como ser uma liderança excelente sem abnegação na sua vida.
Deixa eu te dizer uma coisa, ele diz assim, eu procedi para com judeus como com judeus, a fim de ganhar. Ele fala assim, eu me adaptei. Eu sou um cara adaptável. Eu vivo qualquer circunstância. Abri mão dos meus interesses para agradar o judeu. Eu não sou judeu, nem gosto da comida do judeu, nem gosto da cultura do judeu, mas eu me faço para poder ganhar um judeu. Abrir mão do interesse para agradar, não para ofender. Se submeter a costumes, hábitos, comidas, calor, dormir na rede, em prol de ganhar algumas pessoas. Quantos missionários estão longe da sua pátria e se fizeram como um cidadão daquela cultura? A minha filha Daniela, caçula, ela está tendo uma experiência missionária, depois de uma escola lá nos Estados Unidos, agora ela está no prático, em Papua Nova Guiné. Pensa numa cultura tão antagônica à nossa. Ela manda umas fotos, comendo um porco em cima de umas folhas lá de bananeira. E ela nos contou algo que me chocou. Ela encontrou, agora, em uma cidade que eles viajaram, uma região, ela encontrou uma brasileira. Ela é a única brasileira no meio da equipe. Tão moreninha que parece uma nativa. Mas quando essa brasileira encontrou ela, sabe o que é que ela disse? Ela abraçou, a brasileira abraçou ela e chorou. Ela disse, faz 3 anos que eu não vejo um brasileiro. Faz 3 anos que eu não ouço a minha língua. Só sabe isso quem vive a abnegação para o Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa. No nosso exemplo, às vezes, é até vergonhoso a nossa lista. Eu estou com saudade do açaí, pastor. Faz tanto tempo que eu não tomo açaí. Mas quando você está longe da sua cultura, é incrível como você sente falta. Lembro que nós estávamos passando um tempo lá nos Estados Unidos e, cara, depois de um tempo, veio uma vontade de comer um churrasco com guaraná Antártica, com farofa. E não tinha. Tanto é que quando nós chegamos, eu acho que foi Los Angeles, nós chegamos lá. Las Vegas, eu acho que foi em algum lugar que tinha churrasco brasileiro. Pagamos uma grana para comer uma coisa que nem parece com o nosso. Mas era a vontade, a renúncia. Você vê aqui o pastor Arão, vivendo aqui entre nós. Você não sabe o quanto que ele está abrindo mão de coisas. Sabe, eu fiz de tudo para com todos. Agora, quando ele disse, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você sabe, eu estava olhando essa frase, tudo faço. Paulo estava vivendo uma vida tão radical, tão comprometida com o propósito, que ele fala, eu faço qualquer coisa, eu faço o que for preciso para cooperar com esse Evangelho. Aí eu perguntei para mim mesmo, Sabá, você pode dizer isso? Você sabe, eu me alegrei, porque no fundo do meu espírito veio a resposta. Eu disse isso já há muitos anos atrás. Eu estou pronto para fazer qualquer coisa pelo Evangelho. Até escolher congregar no culto das 11h30, que o pastor Ibe não está presencialmente pregando. Porque às vezes, para a gente, o sacrifício é tão pequeno. Por que eu estou falando isso? Porque nós entramos numa aliança aqui, o Steph. Nós conversamos com o Steph. Falou, olha, cara, o culto das 11h30 era um culto cheio, mas depois que passou seu telão, todo mundo vazou para outros cultos, e hoje a gente está vazando pelo ladrão, tem gente sentado no carpete. Porque todo mundo quer o culto que o Abe está cuspindo nas pessoas. Eu falei, no telão tem a vantagem que o cuspe não pega. E aí nós falamos, cara, vamos chamar a nossa família, vamos adotar o nosso culto. Vamos fazer esse culto empoderar, crescer. É abnegação? É uma abnegação. Vamos assumir esse culto.
Porque a gente quer aquele, parece que a gente gosta, né? Líder de life group, né? Assim, qual é o life que a gente mais gosta de fazer supervisão? Aquele que é mais gostoso, que tem churrasco. Mas aquele que está precisando de ajuda para crescer, a gente não quer muito ir lá. A gente quer estar em comunhão com aquele irmão que está bem, que está crescendo, que venceu o pecado. Mas aquele que ainda está oprimido, a gente, aquele cara é uma íngua de 2 pernas. Mas liderança vai ter que ir pelo caminho da abnegação. O que está bem, eu vou ter que deixar que está bem, eu vou cuidar desse que está precisando. Mas eu gosto de estar com esse, que esse aqui é mais engraçado, paga churrasco para mim, esse aqui, além de não pagar nada, me critica. Abnegação. E eu estou falando isso para vocês porque, de novo, a abnegação é uma escolha pessoal. Mas que tal se você se unisse conosco para fazer o culto das 11h30, ser o culto que todo mundo vai falar, rapaz, aquele culto é bom, tem muita gente. A única diferença é que no telão a pregação, mas o resto tudo é normal. Que tal você abrir mão disso? Falar, eu venho para o Tadel, sirvo no culto das 9h30 e adoto o culto das 11h30 para ser o meu culto. Nós vamos fazer isso, o staff. E o convite está feito para você. Mas seja lá o que for, nós precisamos lembrar que Paulo disse, tudo eu faço para colaborar, para me tornar cooperador do Evangelho. Eu fazendo isso, eu estou cooperando? Sim, primeiro, eu estou abrindo vaga de alguns assentos para os que querem muito aquele culto. E eu abro para... Nós já ouvimos, não conte para ninguém. Mas teve gente que chegou aqui, como não tinha lugar para sentar, foi embora. Foi embora. Dói o coração. Mas se nós entendermos, tudo eu faço por amor ao Evangelho. Então, o que eu vou fazer, a minha abnegação para o Evangelho crescer, para ninguém deixar de ouvir a palavra? Porque nós já somos maduros, a gente sabe que tanto faz. Mas eles não, eles querem esse. Não tem vaga, então eu vou embora. E quando eu abro mão dessa preferência, desse gosto, eu estou colaborando com o Evangelho. Olha que coisa gostosa. Está sendo usado para alguém permanecer. E ele diz aqui sobre o atleta, né? O atleta, ele diz assim, o atleta em tudo se domina. Uma renúncia, uma abnegação. Enquanto um está na bagaceira, tomando cachaça, fumando maconha, o atleta está dormindo cedo. O atleta está malhando. O atleta está correndo. Enquanto todo mundo come o que quer, o atleta tem que ser comedido. Ele não pode comer tudo que dá vontade. E ele diz, esses caras renunciam, estão se abnegando dos prazeres da carne, dos desejos, para correr uma corrida que no final a glória é uma coroa corruptível. Porque lá em Atenas, quando alguém chegava em primeiro lugar, o que eles ganhavam? Uma coroa de flores, colocava na cabeça. Flores que em 3 dias estavam murchas. Mas ele falou, nós não. Se os caras podem fazer tudo isso, toda essa renúncia, toda essa abnegação, toda essa disciplina, para ganhar um buquê de flores, nós estamos fazendo uma renúncia para ganhar algo mais nobre, porque a nossa coroa é uma coroa que não se corrompe, que não se destrói. Então vale a pena. Então, para finalizar, meu querido, Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo. Disciplina, determinação. Você vai acordar assim, Sabá. Você não vai ficar aí adorando Deus em interesse próprio, não. Você vai acordar porque você nasceu por um propósito. Você nasceu para algo mais do que só dormir até a hora que dá vontade. Deus te chamou para algo, para fazer diferença. E diz, eu esmurro o meu corpo, renúncia e abnegação, e reduzo a escravidão para cumprir o propósito. Nós somos escravos do propósito, porque o propósito glorifica a Deus. Jesus foi escravo do propósito, porque depois que ele fazia tudo aquilo, ele fala, o Pai vai ser glorificado. Amém, queridos?